demonstrar tolerância, respeito e mesmo autoapreço pelos demais. As minorias, sejam raciais, étnicas ou religiosas, precisam da nossa proteção e apoio. Segundo ponto, para uma cultura de solidariedade e da ordem econômica justa. Incontáveis seres humanos, em todas as regiões e religiões, lutam ainda hoje para viver uma vida em solidariedade com os demais, de trabalho e autêntico preenchimento de suas vocações. Apesar disso, no mundo de hoje existem fomes sem fim, deficiências e necessidades, pelas quais não apenas indivíduos, porém mais ainda estruturas injustas são responsáveis. Milhões de homens e mulheres estão sem trabalho, milhões são explorados, expulsos para a margem da sociedade, com suas possibilidades futuras destruídas por um trabalho mal pago. Em muitos lugares, o espaço entre os pobres e os ricos, entre poderosos e desprotegidos, é monstruoso. No mundo no qual o socialismo de Estado, bem como o capitalismo lucrativo, esvaziaram muitos valores éticos e espirituais, por meio de uma visão meramente política e econômica das coisas, a avidez por lucros ilimitados, a cobiça por pilhagem sem fim poderiam disseminar-se, bem como uma mentalidade materialista de reivindicações que constantemente exigem mais sem obrigar cada um a contribuir mais. O câncer social da corrupção cresceu por todos os lados. Contudo, nas grandes religiões antigas, nas tradições éticas da humanidade, encontramos o ensinamento não roubarás, ou em termos positivos, ser honesto. E de fato, nenhum homem tem o direito de roubar ou despojar, de nenhuma maneira, outros seres humanos ou o bem público. Reciprocamente, nenhum ser humano tem o direito de usar seus bens sem se importar com as necessidades da sociedade. Onde reina a pobreza extrema, ocorrerão roubos, muitas vezes por necessidade de sobrevivência, se o completo abandono e o desespero esmagador ainda estiverem reinando. E onde o poder e a riqueza são acumulados sem piedade, sentimentos de inveja, ressentimento e sim, ódio mortal, inevitavelmente brotarão nos despossuídos. Isso leva todos facilmente a um círculo diabólico de violência e contra-violência. Não existirá uma paz global sem uma ordem global justa. Portanto, os jovens deveriam aprender já nos seus lares e nas escolas que a propriedade, por pequena que seja, carrega consigo uma responsabilidade e que seu uso deveria ao mesmo tempo servir ao bem comum. Só então uma ordem econômica justa poderá ser construída. Entretanto, se a situação crítica dos bilhões de seres humanos mais pobres, particularmente mulheres e crianças, deve ser melhorada, as estruturas da economia mundial precisam ser fundamentalmente alteradas. Boas ações individuais, projetos assistenciais, apesar de indispensáveis, não são suficientes. A participação de todos os países e a autoridade de organizações internacionais são necessárias para se chegar a um acordo justo. Certamente, conflitos de interesse são inevitáveis. Mesmo as nações em desenvolvimento têm necessidade de uma busca nacional de consciência, mas uma solução para a crise da dívida e a pobreza do segundo e do terceiro mundos, que possa ser apoiada por todos os interessados, deve ser buscada. Em todo caso, nos países desenvolvidos, deve-se fazer uma distinção entre o consumismo justificável e o injustificável, entre o uso socialmente benéfico e o não benéfico da propriedade, entre o uso razoável e o uso irracional dos recursos naturais, entre a economia de mercado, orientada apenas pelo lucro, ou social e ecologicamente orientada. É universalmente válido, onde quer que os que governam ameacem sufocar os governados, as instituições ameacem as pessoas, o poder oprima os direitos, a resistência, sempre que possível, não violenta, deve ocorrer. Ser autenticamente humano, no espírito das grandes religiões e tradições éticas no mundo de hoje, significa o seguinte: em vez de desperdiçar o poder econômico e político em batalhas implacáveis pela dominação, devemos utilizá-lo para o serviço da humanidade, num espírito de compaixão para com os que sofrem e com cuidado especial pelos pobres, deficientes, idosos, refugiados e os solitários. Em vez de pensar apenas em poder e políticas de poder ilimitado e nas lutas competitivas inevitáveis, deveria prevalecer um respeito mútuo
um equilíbrio razoável de interesses e um esforço para a mediação e a consideração. Em vez de avidez insaciável por dinheiro, prestígio e consumo, o sentido de moderação e modéstia deveria voltar a reinar, pois na avidez os humanos perdem as suas almas, liberdade interior e, portanto, aquilo que os faz humanos. Terceiro ponto, por uma cultura de tolerância e uma vida honrada. Incontáveis seres humanos, de todas as regiões e religiões, lutam ainda em nossos dias para levar uma vida de honestidade e honradez. E, no entanto, existem no nosso mundo de hoje mentiras e imposturas sem fim, fraudes e hipocrisia, ideologias e demagogia, políticos e empresários que usam mentiras como caminho para o sucesso, meios de comunicação de massa que divulgam propaganda ideológica em vez de reportagens cuidadosas, desinformação no lugar de informação, cientistas e pesquisadores que se entregam a programas políticos ou ideológicos moralmente questionáveis ou a grupos de interesses econômicos e que se esforçam para justificar pesquisas e experimentos que violam valores éticos fundamentais. Representantes de religiões até que rejeitam membros de outras como se tivessem pouco valor e que pregam o fanatismo e a intolerância em vez de respeito, entendimento e tolerância. Contudo, nas grandes religiões antigas e tradições éticas da humanidade, encontramos o ensinamento não mentirás, ou em termos positivos, diga a verdade. De fato, nenhuma mulher ou homem, nenhuma instituição, nenhum Estado, igreja ou comunidade religiosa tem o direito de dizer inverdades aos outros seres humanos. Isso é especialmente verdade para os meios de comunicação de massa. Também é verdade para os artistas e cientistas, é verdade para os políticos, que se mentirem para os seus povos, desperdiçam sua credibilidade e não merecem ser reeleitos. Finalmente, é verdade para os representantes das religiões, quando incitam o preconceito, o ódio e a inimizade para com aqueles que professam credos diferentes, não merecem adeptos. Portanto, os jovens devem aprender, já nos seus lares e nas escolas, a pensar, falar e agir conforme a verdade. Todos os seres humanos têm o direito à verdade. Têm também direito à informação necessária e à educação, para que estejam aptos a tomar as decisões que serão formativas para as suas vidas. Sem uma orientação ética fundamental, dificilmente poderão distinguir o importante do insignificante na atual torrente diária de informações. Padrões éticos vão ajudá-los a identificar quando os fatos estiverem distorcidos, os interesses velados, as tendências manipuladas e as opiniões tornadas absolutas. Ser autenticamente humano, no espírito das nossas grandes religiões e tradições éticas, no mundo de hoje, significa o seguinte: em vez de desonestidade, de uma adaptação à vida dissimulada e oportunista, devemos cultivar o espírito da verdade, também nas relações diárias entre os seres humanos. Em vez de espalhar meias verdades ideológicas ou partidárias, devemos sempre procurar a verdade com uma sinceridade incorruptível. Em vez de confundir liberdade com arbitrariedade e pluralismo com indiferença, elevemos a verdade. Em vez de correr atrás de oportunismo, devemos respeitar com lealdade e constância a verdade uma vez encontrada. Último ponto, para uma cultura de direitos iguais e parceria entre homens e mulheres. Incontáveis seres humanos, de todas as regiões e religiões, lutam para viver suas vidas no espírito de parceria entre homens e mulheres, de ação responsável nas áreas do amor, sexualidade e família. Contudo, em todo o mundo existem formas condenáveis de patriarcalismo, dominação de um sexo sobre o outro, exploração de mulheres, abuso sexual de crianças e prostituição forçada. As diferenças sociais neste planeta não raro levam à prostituição como um meio de sobrevivência, particularmente pelas mulheres dos nossos países menos desenvolvidos. Contudo, nas grandes religiões antigas, nas tradições éticas da humanidade, encontramos o ensinamento: não cometas imoralidades sexuais, ou em termos positivos, respeita e ama o próximo. Concretamente, isso significa
Ninguém tem o direito de degradar outros a meros objetos sexuais, forçá-los ou prendê-los numa dependência sexual. A exploração sexual deve ser condenada como uma das piores formas de degradação humana, onde quer que, inclusive em nome de convicções religiosas, a dominação de um sexo sobre o outro for pregada, a exploração sexual for tolerada, onde quer que a prostituição seja promovida ou que crianças sejam abusadas, a resistência é imperiosa. Portanto, jovens, mulheres e homens deveriam aprender, já nas suas casas e nas escolas, que a sexualidade é fundamentalmente não uma força negativa, destrutiva ou exploradora, mas uma força criativa. Sua função como formadora da afirmação da vida comunitária pode ser aplicada, principalmente se for vivida com responsabilidade, pela felicidade própria e pela do parceiro. A relação entre homens e mulheres tem certamente uma dimensão sexual, mas a realização humana não é idêntica à felicidade sexual. A sexualidade deve ser a expressão e reafirmação de uma relação amorosa vivida em parceria. Inversamente, contudo, algumas tradições religiosas conhecem o ideal de uma renúncia voluntária do uso completo da sexualidade. Essa renúncia pode também ser uma expressão de identidade, uma realização significativa. A forma de casamento socialmente institucionalizada, nas suas múltiplas variações culturais e religiosas, é sempre caracterizada pelo amor, pela permanência, pela busca e deve garantir segurança e apoio mútuo ao marido, mulher e filhos e assegurar seus direitos. É no casamento que a relação entre a mulher e o homem deve ser caracterizada não por esse comportamento de superioridade, exploração, mas pelo amor, parceria e confiança. Ser autenticamente humano, no espírito das nossas grandes religiões e tradições éticas no mundo de hoje, significa, em vez de dominação ou degradação patriarcal, que são a expressão da violência e geram a contra-violência, respeito mútuo, parceria, entendimento e tolerância. Em vez de qualquer forma de lascívia sexual possessiva ou abuso sexual, respeito mútuo, prontidão para reconciliação e amor. Apenas isso que já foi vivido no plano das relações pessoais e familiares é que pode ser praticado ao nível das nações e religiões. Finalmente, à guisa de conclusão, eu não poderia encerrar essas reflexões sem deixar um toque da minha mística pessoal e familiar, pela qual guardamos os santos Francisco e Clara lá em nosso oratório e também em nossos corações. Quero lembrar-lhes e convocá-los por aquela prece que foi de um anônimo durante a Primeira Guerra Mundial, amante de São Francisco, que acabou se transformando na oração do próprio Francisco de Assis. Quem sabe, na prática, mais do que nas palavras, essa pudesse ser a nossa colaboração como religiosos para um novo mundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E importa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. O efeito desta estratégia sapiencial é a paz, possível aos seres contraditórios que somos e a esta terra conturbada que é a nossa. É pouca coisa, quase nada, mas representa a força que se esconde em cada semente. Obrigado. Amigos, no hall desse teatro maravilhoso acontecem uma série de atividades, né, como já é tradicional no evento.
e tem feira de livros, artigos esotéricos com S e com X. Esse ano temos as edições paulinas, participando também ativamente do evento pela primeira vez. E se vocês quiserem se informar, lá há um localzinho onde se pode ter informações melhores sobre um passeio a ser realizado, promovido pela Convention Bureau, ao sítio do Pai Mateus. E temos, como sempre, a colaboração do Tony do Telão, que quebra 1000 galhos para continuar estar presente conosco aqui. Não é fácil, não. Ele tem lá as suas razões. Ele sabe por que certas coisas são difíceis. E, principalmente, aí fora tem um público fantástico, enorme, e que a gente abraça com o maior carinho, porque o público aí de fora cada dia cresce mais, graças ao telão do Tony. Então vamos ao segundo palestrante da noite, que já é uma das figuras mais queridas do nosso evento, professor Dr. Ulisses Riedel. Eu queria que as minhas primeiras palavras sejam para parabenizar os organizadores, para parabenizar a nova ONG, para parabenizar a Prefeitura de Campina Grande, o governo da Paraíba, os Correios e Telégrafos e todos vocês que se deslocaram aqui para participar desse evento tão extraordinário que é o evento da Nova Consciência. Devo também parabenizar Gil Braz Aragão, que acaba de se antecipar, de falar antes de mim, que fez uma belíssima preleção e que acredito que completa, que abarcou com profundidade a questão da construção da paz mundial e a questão da criação de uma cultura que possa criar, trazer, construir uma paz mundial. Eu então vou dar continuidade, buscando até interagir com todos aqui presentes, para que nós possamos pensar um pouco nessa questão tão profunda, nessa questão tão séria, tão fundamental, que é a paz mundial. Será que esse mundo tem jeito? Essa é a grande pergunta que se faz. Será que esse mundo tem jeito? Nós que temos assistido à história da humanidade com tanta insensatez, com tantas guerras, com tantas lutas, com tantas maldades, e se disséssemos que isso é uma coisa do passado, mas não presente nos dias de hoje, nós podemos ver a história da humanidade coberta de sangue, coberta de maldade, e nos dias de hoje ainda encontramos tanta tristeza, tanta luta, tanta miséria, tanta desigualdade. Por que até hoje não foi possível se construir um mundo de paz? Por que é preciso que nós, aqui, humildemente, todos nós, possamos estar buscando encontrar meios e modos de criar uma cultura de paz? E aí vem a pergunta, será que esse mundo tem jeito? Eu penso que a questão realmente é profunda, é complexa. Na verdade, ela é muito simples. É muito simples porque basta boa vontade para isso. Basta vontade política para criar um mundo de paz. Mas é complexo a construção de caráteres, de pessoas, de pensamento, de opinião pública que venham realmente criar essa cultura de paz. E é nisso que eu vou tentar mergulhar um pouco com todos vocês que estão aqui para encontrarmos
as saídas, se essas saídas existem. Porque nós temos tido gigantes na nossa Terra, no nosso planeta, Jesus Cristo, Buda, Krishna, nossa, tantas figuras do mundo atual, Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Betinho, tantas pessoas maravilhosas nós temos tido no mundo, e o mundo ainda parece que não conseguiu deslanchar. E aí que eu vou tentar mergulhar com vocês para nós encontrarmos se existem saídas, onde é que estão as saídas. Eu penso que é preciso, em primeiro lugar, a gente perceber que, embora seja verdade que o mundo tem uma história muito trágica, que o mundo de hoje é um pouco melhor do que o mundo de ontem e muito melhor do que o de anteontem. Que antigamente as guerras eram guerras de saque, eram guerras expansionistas, eram guerras para roubar inclusive as mulheres dos outros, era uma guerra para fazer escravos. Era o normal da guerra que os vencidos se tornassem escravos. Isso não faz muito tempo, isso era a normalidade. O vencido se tornava escravo, era morto ou se transformava em escravo, e isso era considerado assim como que um direito do vencedor. E por isso também as guerras eram guerras trágicas, tirânicas. E nós vamos ver as cidades do passado, nós vamos ver as cidades-estados, com muralhas. Roma tinha muralhas, Londres tinha muralhas, Paris tinha muralhas, isso sem contar as milhares de outras cidades com as suas muralhas, porque existia uma guerra total entre uma cultura de um povo com a de outro povo, porque eram guerras expansionistas, eram guerras de saque. E hoje, até para fazer as crueldades que fazem, e fazem muitas, elas estão aí presentes para nós vermos todos os dias, sentem a necessidade de se justificar o mundo, sentem a necessidade de ter uma bandeira ética, apesar de que o comportamento é nada ético, mas sentem a necessidade de dizer: não, eu estou fazendo isso porque é melhor para a humanidade, eu estou fazendo em nome de uma bandeira. Então nós vemos que há um processo evolutivo, e a guerra, embora faça muitos mortos e elas sejam realmente terríveis, já não tem mais o sentido de fazer escravos diretos da forma que ocorriam anteriormente, embora há outros tipos de escravidões, escravidões econômicas, escravidões culturais, mas se percebe que há um processo evolutivo, se percebe que o mundo caminha com valores que vão se aperfeiçoando eticamente, e que essa questão da opinião pública, ela tem um poder muito grande. A opinião pública tem um poder extraordinário, ela é mais forte do que o poder executivo, que o legislativo, que o judiciário, que a própria mídia. Embora a mídia manipule a opinião pública, mas a opinião pública tem um poder extraordinário, e que a opinião pública pode transformar o mundo. E aí então nós vemos outro dado que é muito importante, que muitas vezes um ser isolado, independente, sozinho, lutando quase sozinho, talvez seja a força de expressão dizer quase sozinho, porque eles se transformam em lideranças e que sempre têm os seus liderados, mas lutando como uma ponta de lança, eles vão à frente na sua defesa de princípios, e que eles quase que sós fazem uma transformação da sociedade. Acho que um exemplo básico, talvez o maior que nós tenhamos para citar na história da humanidade mais recente, é Mahatma Gandhi. Gandhi, com a sua bandeira da não violência, ele conseguiu vencer os ingleses que estavam há 150 anos na Índia, e dentro de uma postura de dignidade, de caráter, um homem assim, fininho, magrinho, mas com um poder
extraordinário por detrás de si, que era o poder da coragem, o poder da convicção, o poder da honestidade, o poder do seu caráter. E esses outros nomes que eu mencionei aqui, nós vemos também verdadeiros gigantes. Mandela passou 27 anos preso porque defendia o seu povo, que foi escravizado, defendia que não existisse o apartheid. E lembre-se que quando ele estava há 25 anos na cadeia, ele foi condenado à prisão perpétua. Quando ele estava há 25 anos preso, ofereceram a liberdade a ele, desde que ele não se interferisse na política. E o que é que ele disse? Ele disse: os prisioneiros não fazem contrato. O contrato juridicamente depende da liberdade do contratante de livremente contratar. O prisioneiro não tem liberdade para fazer contrato. E ele já há meio século, um quarto de século preso, resistiu à tentação de receber a sua liberdade imediata para permanecer na sua luta, e luta que o glorificou com a vitória final da liberdade do povo sul-africano, um gigante que pisa na nossa terra. E aí nós passamos a perceber que, às vezes, algumas pessoas sozinhas fazem um trabalho gigantesco. Vejam também Martin Luther King. Martin Luther King lutou contra também o racismo nos Estados Unidos, foi assassinado por causa disso, mas é decorrente, sobretudo, da sua luta, e que certamente com muitos liderados, mas decorrente da sua luta, que nós tivemos a mudança desse costume bárbaro que existia nos Estados Unidos da América do Norte até poucas décadas atrás. Então, nós passamos a perceber outra coisa também. Passamos a perceber que é possível a transformação, que essa transformação é possível, e que ela depende fundamentalmente de corações e mentes totalmente despojados dos seus interesses pessoais, para que possam trabalhar pelos interesses da humanidade, para os interesses da globalidade. Nós passamos a perceber que enquanto uns são capazes de matar para defender interesses pessoais até ilegítimos, existem outros que são capazes de dar a própria vida para defender interesses que não são sequer os seus próprios interesses. E é entre esses dois polos que está a humanidade, entre esses dois polos que estamos todos nós. E nós podemos também perceber na história da humanidade que quando um pensamento começa a se transformar, ou começa a crescer, começa a se avolumar, começa a ser uma opinião pública majoritária, começa a ser aquilo que chamam na física da massa crítica, que há um ponto de mutação em que realmente a partir daquele momento as coisas mudam. Nós vemos que vivemos aqui no Brasil a escravidão durante séculos. Muitos séculos nós tivemos. A história do Brasil é a história da escravidão. Com o nosso irmão negro arrastado, acorrentado, caçado como um animal quando fugia. Mas existiam os abolicionistas. Certamente muitos e muitos deles morreram sem ver a abolição. Mas foi exatamente através daquela formação de uma opinião pública num sentido contrário, através de criar uma mentalidade nova, através de uma cultura de paz, no caso de uma cultura abolicionista, que estes homens acabaram conquistando aquilo que foi a transformação para uma liberdade, pelo mínimo no que diz respeito à escravidão direta, que então existia, e para que nós tivéssemos uma nova mentalidade. Hoje, se alguém for falar em escravidão, ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar uma coisa dessa. O que é que mudou? Alguns tolos poderiam dizer que foi a lei que mudou. Não foi a lei que mudou. Foram os valores que mudaram. E esses valores, eles são transformados por nós mesmos. Somos nós
que temos o poder de transformar esses valores. Se ainda hoje existem as guerras que existem, guerras religiosas, guerras de verdadeiro saque para se ocupar o outro país em razão de suas riquezas, se ainda existe isso, é porque nós, que somos defensores de uma cultura de paz, ainda não conseguimos criar uma massa crítica, ainda não conseguimos criar uma opinião pública tal que isso se transforme e que os seres humanos não aceitem mais isso. Não há transformação para a humanidade que não seja a partir de nós mesmos, da própria humanidade. E é preciso, sobretudo, que todos nós, especialmente aqueles que estão aqui, porque aqueles que estão aqui, eles só se deslocaram porque acreditam nessa cultura de paz. É preciso que nós possamos unir as nossas forças, a nossa mente, o nosso coração, para não aceitar de maneira alguma as maldades e crueldades que estão presentes nesse mundo, para levantar a nossa voz sempre em defesa da paz mundial, sempre em defesa do desarmamento mundial, sempre em defesa da convivência pacífica entre os povos, sempre em defesa de um mundo onde impere acima de tudo a fraternidade entre todos, um mundo sem fronteiras, um mundo sem armas, um mundo em que os homens, os seres humanos possam viver fraternalmente, respeitados sempre todas as tradições, respeitadas as religiões, respeitadas as línguas, respeitadas as diferenças culturais.